9 horas em ponto agora. Bom dia para você. Mais uma semana começando. Seja muito bem-vindo a esta edição. A partir de agora, eu te mantenho muito bem informado com as principais notícias. E olha, a partir desta segunda-feira, o INSS paga o 13º salário em parcela única aos aposentados e pensionistas que começaram a receber benefício após junho deste ano e ganham acima de um salário mínimo. Os demais segurados já receberam abono anual antecipadamente nos meses de abril e maio deste ano. Ao todo, 2 milhões de pessoas serão beneficiadas com o abono, com um total de R$1,5 bilhão. E o pagamento será feito até o dia 6 de dezembro, junto com a parcela regular. E agora, mudando de assunto, moradores do Rio Grande do Sul receberam neste sábado uma demonstração do novo sistema de alertas da Defesa Civil Nacional para desastres extremos. Funciona assim: a Defesa Civil avisa a emergência como a chegada de enchentes, deslizamentos de terra ou mesmo risco de rompimento de barragens. Não precisa de cadastro e também não importa se o celular estiver no silencioso ou sem créditos. Quem estiver em qualquer localidade dos 36 municípios onde há risco vai sentir o celular vibrar junto com um bip de 10 segundos e a mensagem de alerta que se sobrepõe ao que estiver na tela. Moradores de regiões vizinhas também podem receber esse SMS, esse alerta, viu? O sistema vai funcionar oficialmente a partir do dia 4 de dezembro e será utilizado apenas em casos de desastres extremos ou severos que envolvam risco iminente à população. A nacionalização da ferramenta está prevista para o próximo ano. E agora a gente traz um alerta para a saúde. O número de mortes por chikungunya neste ano é maior do que o registrado no ano passado. Até o dia 14 do mês de novembro, foram 201 óbitos. Já em 2023, 122 pessoas morreram pela doença. O Ministério da Saúde atribuiu o crescimento dos casos às mudanças climáticas que aumentaram a reprodução do mosquito, que é o principal transmissor da doença. E a forma mais eficaz, eu te lembro, de controlar a doença é pela eliminação dos criadouros dos mosquitos e é bom investir na utilização de repelentes e inseticidas. E agora, destaque internacional, a gente fala sobre o Hamas, que publicou um breve vídeo de um refém israelense que está em Gaza desde o ataque do grupo palestino em Israel. Nas imagens, ele se dirige ao presidente eleito dos Estados Unidos e ao premier israelense. O Hamas publicou no sábado um vídeo de um refém israelense cativo em Gaza desde o ataque do movimento palestino de 7 de outubro de 2023. Nas imagens, cuja data de gravação não foi verificada, o refém fala em inglês e hebraico, se dirigindo ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O jovem refém, identificado como Edan Alexander, um israelense americano, pede que os israelenses façam pressão para que o governo negocie a libertação de todos os reféns ainda cativos no território palestino. Na incursão de 7 de outubro, que deu origem à guerra na faixa de Gaza, os militantes islamistas mataram 1.207 pessoas, a maior parte civis, e sequestraram 251, de acordo com o balanço da AFP, baseado em números oficiais que incluem os reféns mortos no cativeiro. Dos 251 sequestrados, 97 seguem em Gaza, mas o exército israelense estima que 34 morreram. A ofensiva israelense, lançada em represália em Gaza, deixou mais de 44 mil mortos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território palestino governado por Hamas, considerados confiáveis pela ONU. E a situação na Geórgia é muito crítica. O premier do país rejeitou as possibilidades da convocação de novas eleições. Protestos tomam conta das cidades há 3 noites, aliás. O governo da Geórgia descartou organizar novas eleições, algo que a oposição reivindica, apesar da crise política que sacode o país do Cáucaso, cenário de manifestações pró-União Europeia há 3 noites. A ex-república soviética realizou eleições no fim de outubro e o partido no poder Sonho Georgiano reivindicou a vitória. A oposição denunciou irregularidades e pediu a convocação de novas votações, reivindicação apoiada pela presidente do país, Salomé Zurabishvili, que tem poderes limitados.
Há 3 noites, a capital Tbilisi e outras cidades têm sido palco de manifestações contra a decisão do governo de adiar para 2028 as negociações de adesão à União Europeia. Neste contexto, a presidente garantiu que vai permanecer no cargo até que ocorram novas eleições, apesar do mandato terminar no fim de dezembro. Em paralelo às manifestações, centenas de funcionários e juízes publicaram declarações comuns em sinal de protesto, além de 160 diplomatas georgianos que criticaram a decisão do governo, considerando que vai contra a Constituição e que leva ao isolamento internacional do país. Situação muito complicada, mas agora a gente muda de assunto e fala de esporte, porque o Botafogo conquistou neste sábado o primeiro título da Libertadores da sua história, ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Na final brasileira em Buenos Aires, deu Botafogo. A partida teve um roteiro incomum. Antes do cronômetro completar o primeiro minuto, o botafoguense Gregory atingiu o atleticano Fausto Vera com uma solada na cabeça e foi expulso. Com um jogador a menos, o Botafogo se recompôs ainda na primeira etapa, não sofreu sustos e cresceu na partida. Luiz Henrique, o craque do Glorioso na temporada, abriu o placar aos 35 minutos. 6 minutos depois, ele sofreu um pênalti, convertido por Alex Telles. Na volta do intervalo, o Atlético Mineiro conseguiu marcar logo no início, com uma cabeçada de Eduardo Vargas, mas não chegou ao empate. No último minuto de jogo, Júnior Santos, o artilheiro da Libertadores, que passou boa parte do ano lesionado, fechou o placar em 3-1 para soltar o grito de campeão do alvinegro carioca. O Botafogo tem a chance de fazer o ano se tornar ainda mais histórico. O clube está na liderança do Campeonato Brasileiro e pode se sagrar campeão até com uma rodada de antecedência se vencer o Internacional e o Palmeiras tropeçar contra o Cruzeiro. E esta edição fica por aqui. Às 10 horas em ponto. Eu volto ao vivo com outras notícias. Obrigada pela companhia e até já já.